versículo na tua vida, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se alegre no Senhor, porque Ele é o teu sustento, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu refúgio. Aleluia. Nos tempos difíceis, como Abacuque diz, os currais não podem mais ter gado, talvez, os campos não tiver ovelha, os barreiros não ter uva, mas se todo o teu eu te exaltarei. Aleluia. Salvação. Então que nesta noite, meu irmão, exalte ao Senhor, exalte ao Senhor, dê glórias a Ele. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos esta noite, porque tu és digno de toda honra, tu és digno de todo louvor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Te exaltamos, Deus. Te exaltamos, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja filho na vida, e o futuro da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Obrigado, Senhor Deus. Nesta noite dará vidas neste lugar. Aleluia. Sejamos marcados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Só aqueles que gostaria e quer morar no céu, aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Pode se sentar, meus irmãos. Deus seja louvado. Glória a Deus. Uma alegria imensa poder estar aqui juntamente com os irmãos, poder cultuar o Senhor juntamente com o Senhor. Mas não tem como eu, antes de começar, demonstrar minha alegria, minha satisfação, onde tivemos o privilégio e a honra de poder fazer um evangelismo que tremeu Colombo. Aleluia. Tremeu, não? Por que, pastor, tremeu? Mundo físico não, mas no mundo espiritual, algo sobrenatural de Deus aconteceu. Aleluia. Amém? E eu quero te convidar você a estar conosco, amém? No evangelismo que Deus tem falado com a gente, irmão. Às vezes a gente acha que a gente vai dar, mas a gente acaba recebendo. Vários testemunhos, vários momentos assim marcantes em minha vida, de conhecer pessoas novas, de falar do amor de Deus, de orar por pessoas, onde foi um momento assim poderoso. Pastor, mas estava chovendo, com chuva, sem chuva, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, porque é um ano da expansão. Não haverá um crescimento ou não haverá uma expansão se nós não fizermos o trabalho, amém? Se nós não exercermos aquilo que Deus tem nos dado. Eu creio, irmão, que cada momento de nós crescermos é uma oportunidade de Deus para a minha vida e para a sua. Tem coisas que a gente não pode deixar passar. Se chama oportunidades. Oportunidades a gente não pode deixar passar. Nós temos que aproveitar as oportunidades. E esse ano é um ano de muitas oportunidades que Deus está nos dando, para nós crescermos, expandirmos e avançarmos como igreja, crescer em áreas das nossas vidas, amém? Deus quer nos levar a crescer, expandir uma vida com Deus, uma vida com Ele. Deus quer nos levar a expandir, a crescer numa vida familiar. Deus quer nos levar também a expandir numa vida como igreja, e também expandir numa vida profissional, e também expandir na vida financeira, amém?
prosperidade não é o tanto que você tem. Muitas vezes as pessoas acham que prosperidade é o tantão que ela tem. Não é. É o tanto que sobra. Você sabia disso? Prosperidade não está ligado no tanto que você. Porque é isso que existe. Muita gente ganha muito e gasta. Quanto mais ganha, mais gasta. Então a prosperidade está aí. Não é o tanto que você ganha, mas é o tanto que sobra. Se sobrar 10 reais para o pagamento, você já está próspero. Sabia disso? Verdade. Porque hoje eu conheci pessoas que ganham 10 mil por mês, mas está endividado. Eu conheci pessoas que ganham um salário mínimo, mas não está endividado. Então não é. Mas isso é mais para frente, eu vou fazer uma palavra a respeito disso para vocês. Eu gostaria de ler com vocês Isaías capítulo 54, versículo 2 e 3, é o nosso versículo base, o nosso texto base. E esse ano a gente vai decorar ele, a gente vai falar muito a respeito dele, que diz assim, Isaías capítulo 54, versículo 2 e 3: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeça. Eu achei interessante essa palavra, que não impeça. O que Deus está fazendo, nós não podemos impedir. Nós precisamos se submeter, porque muitas pessoas ela caem no engano de impedir. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Esse ano nós estamos falando de expansão. O tema profético sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a ICB Colão, é expansão. Ano da expansão de Deus. Nós precisamos crer, da mesma forma, irmão, que existia uma nuvem no deserto que guiava o povo de Israel durante o dia, e se levantava uma coluna de fogo para guiar o povo de Israel à noite. É assim essa palavra profética que está sobre as nossas vidas. Ela vai nos guiar, ela vai nos direcionar para viver aquilo que Deus tem para nós em 2024. Por quê? Porque eu acredito, como você, como eu e como você, 2023 teve muitas coisas em nossas vidas que nós não vivemos, não realizamos e não conquistamos. Nós não crescemos. Eu não sei você, mas todo ano eu faço uma avaliação da minha vida. Todo final de ano eu faço uma avaliação da minha vida. Naquilo que eu poderia crescer e conquistar, e naquilo que eu já conquistei e cresci. Nós precisamos ter esse hábito para nós avaliarmos o nosso ano. Por quê? Senão nós vamos cair num ano que roda, fica no mesmo lugar. E Deus nos levou, irmão, comer o melhor dessa terra. O que você entende como comer o melhor dessa terra? Você acha que Deus vai dar tudo para você? Não. Deus vai te dar as oportunidades para você crescer e você comer o melhor nessa terra. Irmão, tem como alguém comer algo num sítio? Eu e Edinho, nós temos planos. Né? Nós temos planos. Eu, particularmente, meu plano, quando mais algum tanto, não sei até quando, comprar um sítio, uma chácara e morar numa chácara, um sítio. Daí eu estava conversando, o Edinho também está na mesma linha. Ele também deseja comprar um sítio, uma chacrinha para ele, morar. Irmão, tem como eu comer um fruto se eu não plantar numa chácara? Não tem.
Quem dá o crescimento dessa planta? Sou eu? Não. Quem dá o crescimento? Deus. Deus que faz ela crescer, sim ou não? Sim. O meu papel o que é? Plantar. Essa planta só vai crescer e me proporcionar um fruto se eu plantar ela. Não tem como, gente, não tem como eu crescer, eu viver o melhor de Deus, eu ter o melhor de Deus, se eu não fizer a minha parte. Deus vai fazer a dele, mas eu preciso fazer a minha. Nós sonhamos com uma igreja grande, eu desejo isso, né? E até o final do ano, nós chegaremos a 100 pessoas aqui, em nome de Jesus. Pastor, você está ficando doido? Não. Doido é quem não crê. Por quê? Sobrenatural é Ele que vai fazer. Eu preciso plantar a semente. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer o meu trabalho. Eu preciso me dedicar nisso. Eu não preciso chegar ao final do ano e não ter o que se arrepender do que eu não tenho feito. O ruim é eu chegar ao final do ano e me arrepender daquilo que eu poderia fazer e não fiz. Agora, irmão, Deus honra e Deus move para aqueles que são fiéis. Deus não desampara os fiéis. Deus não desampara aqueles que, por obediência, obedecem a sua voz. Então, o que eu quero chamar a tua atenção aqui é que Deus tem o melhor para a minha vida, meu relacionamento com Ele, para a minha vida familiar, para a minha vida como igreja, para a minha vida profissional, para a minha vida financeira, se eu fizer a minha parte. Porque esse ano Deus está nos dando uma oportunidade para nós fazermos diferente do que nós não fizemos. Deus está nos dando. Por quê? Porque Deus quer o melhor para mim e para você. Então esse ano nós precisamos crescer, expandir a vida com Ele, familiar, vida profissional e também financeira. Pois Deus quer transbordar em cada área das nossas vidas. Mas para isso precisamos expandir o que está ao nosso alcance. Pastor, aonde o senhor tirou isso? Olha a mulher lá, a viúva. Gostaria de ler com vocês em 2 Reis, capítulo 4, versículo 7, que vai falar algo sobrenatural. Mas só aconteceu algo sobrenatural porque aquela mulher fez a parte dela. Olha só o que diz, acompanha aí comigo. Não dá cachorro, eu leio aqui. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu, e aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas, ainda vai sobrar dinheiro para que você e os seus filhos irem vivendo. Irmão, só aconteceu algo sobrenatural. Se você ler um pouco antes a história dessa mulher, você vai ver que ela era uma mulher que o profeta Eliseu encontrou ela catando alguns gravetos. E o profeta falou assim: eu gostaria que você fizesse um bolo para mim. Ela falou assim: eu estou catando esse graveto para fazer a última refeição para mim e para os meus filhos, pois amanhã eu já não tenho mais, nem sei o que eu vou comer. Porém o profeta falou assim: vai lá e faça para mim primeiro. E ela obedeceu. Aí veio uma palavra poderosa sobre a vida daquela mulher, que o azeite não iria acabar enquanto ela estivesse vazia. Irmão,
o sobrenatural de Deus estava acontecendo. Porém, quem tinha que providenciar a vasilha não era Deus, era quem? A mulher. O sobrenatural de Deus vai acontecer na minha vida e na sua? Vida com Ele, vida familiar, vida financeira, vida da igreja, profissional, quando nós providenciarmos a expansão. Aquelas vasilhas representavam expansão. Quanto mais vasilha tinha, mais azeite tinha. Quanto mais crescimento nós tivermos, quanto mais nós expandirmos, quanto mais nós fizermos, providenciarmos, se dedicarmos, se esforçarmos, mais o sobrenatural de Deus vai acontecer. E já temos visto, já temos ouvido aqui sinais de Deus. Hoje eu acabei de ouvir um testemunho poderoso. Quando a irmã se sentir melhor, ela vai contar para os irmãos o que é que Deus fez. Você está entendendo? Hoje ela contou uma nossa reunião. Achei poderoso isso. A nossa irmã Brenda. Achei poderoso isso, irmão. Poderoso o que Deus fez. O dia que ela se sentir bem, ela vai contar. A Sandra contou algo poderoso de Deus aqui. A Larissa, Deus fez algo poderoso na vida dela também. Deus já tem feito coisas poderosas, irmãos. Você está entendendo? A Sandra contou o testemunho dela, né, de um milagre que Deus fez. Foi Deus que fez o milagre. Na vida da Larissa também, e do Adriel, um milagre. A vida da Brenda, fiquei sabendo hoje, testemunhou aqui para nós, algo poderoso. O dia que ela quiser, ela vai contar. Deus já tem feito coisas poderosas em nossas vidas, mas isso não se compara àquilo que está reservado. Mas nós temos que expandir. Nós temos que fazer. Nós temos que se dedicar. Senão, nós não vamos. Então, aquela mulher, ela só cresceu. Ela conseguiu alcançar pela disponibilidade dela de fornecer as vasilhas, o sobrenatural de Deus começou a acontecer. Quando nós se submetemos à palavra profética e se colocamos a obedecer aquilo que está sendo estabelecido, com certeza nós teremos a aprovação de Deus e agir em Deus. Deus só está com aqueles que obedecem, não com aqueles que desobedecem, com aqueles que seguem a verdade. O que é como precisamos expandir, alargar o espaço, a fim de que o Senhor possa transbordar o sobrenatural. Eu acredito que ainda você já não viu transbordar o sobrenatural. O que é transbordar o sobrenatural? Também tive hoje uma alegria imensa de ouvir aquilo que o nosso irmão Edinho contou na nossa reunião. Falou o quê? Que existia um casal de pastor, que o pastor falou para a esposa, posso contar, né? É um testemunho, né? Deus. Não é dele, é uma mensagem que o pastor falou. Que o pastor falou assim: hoje eu não vou para o culto, porque só vai nós dois. Hoje nós vamos para o monte das cobertas. Está friozinho. E a gente não vai não, só vai estar nós dois. Porém, a mulher dele falou assim: não, nós vamos, porque Deus quer que nós vamos. Deus quer que nós vamos. Por eles não vinham, mas como o Senhor mandou, eles foram. E de repente chegaram lá e começaram a orar. De repente entrou um vizinho doido, perturbado, escutava aquelas músicas, fazia barulho, acabava atrapalhando o culto. Chegou desesperado, entrando pela porta da igreja, gritando: pastor, 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 me ajude, só estou vendo coisa preta, eu não sei o
que eu faço? Não sei o que. O pastor chamou ele, orou por ele. Vou contar aquilo que eu... vamos, Vanessa. Mas é isso mesmo. Daí veio, orou, e não sei o que, repreendeu e tal. Aí o pastor fez um apelo para ele, só para aquele homem. Não, pastor, eu aceito Jesus, agora eu vou ser membro dessa igreja, eu não vou sair mais, eu vou ser membro dessa igreja. Aí, a partir daquela oração, ele começou a ver coisas, luz branca, a escuridão tinha sumido, ele foi liberto. Aí o pastor falou assim: nós temos culto na quarta-feira. Aí ele falou assim: pastor, na quarta-feira não vou poder ir, porque eu já tenho um compromisso, eu sou caminhoneiro, eu viajo, eu já marquei essa viagem, então eu não vou poder, mas na outra quarta-feira, pode ter certeza, vou estar lá, porque eu vou ser membro dessa igreja. Eu falei: tudo bem, irmão, não tem problema, vá lá. E de repente esse homem foi e viajou, e bateu o caminhão, teve um acidente e morreu. Porém, o pastor saiu. Por quê? Porque ele estava salvo. Aleluia. Se o pastor não tivesse a disponibilidade de sair da sua casa e ir para a igreja, será que aquele homem estaria salvo? Por isso que eu estou falando, irmão, que esse ano Deus quer fazer o seu plano, mas nós temos que fazer a nossa parte de trabalhar, abrir mão até mesmo do nosso descanso, da nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. Porque volte e meia nós se apegamos no quê? Da nossa vontade, no nosso querer. Muitas vezes nós colocamos nós em primeiro lugar, não Deus. Como precisamos? Eu gostaria de ler com vocês em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, na NVI, que diz assim: assim permaneçam agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Irmão, hoje, nessas três áreas que nós precisamos crescer, não haverá um crescimento, não haverá uma expansão se nós não aumentar a nossa fé. Não haverá uma expansão, não haverá um crescimento, não haverá nessas 5 áreas da nossa vida um expandir se nós não expandir, crescer a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. 3 áreas fundamentais para nós crescermos. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a expansão da fé. Porque se nós não crescermos, lembre que a fé tem tamanho, viu, gente? Não é uma fé única. Existe a menor fé e também a maior fé. Não existe uma fé única. Lembra? A fé do tamanho do grão de mostarda. Vocês lembram dessa passagem? Que é um grãozinho bem menor que um grãozinho de arroz. Pequena fé. Mas também Jesus fala do centurião romano que quando ele foi pedir pelo seu servo, Jesus disse: basta uma palavra. Ele falou assim: nunca vi uma fé tão grande em Jerusalém, Israel. Quer dizer, tem uma fé enorme. Então existe níveis de fé e nós precisamos expandir a nossa fé. Deixa eu te fazer uma pergunta para você nessa noite. Se alguém entrar na igreja desesperado para você orar para ressuscitar um morto, se alguém entrar por aquela porta e pedir: vem orar pelo meu filho paralítico, eu quero que ele ande, não é orar por orar. Deus é o que sabe. Deus quer expressão da nossa
Deus quer uma atitude nossa, do tamanho da nossa fé. Deus prometeu algo para você, como prometeu para Abraão: você será pai de multidões, você terá muitos filhos. Porém, Sara, dentro da barraca, falou o quê? Ficou tirando sarro. Como 2 velhos vai ter filho? Porém, Abraão tinha o quê? 100 anos? Sara deve ter uns 90. Como? E vai ter filho? Porém, era uma promessa contra aquilo que o homem acha, contra a medicina, contra tudo. Porém, Deus prometeu. E Abraão fez o quê? Creu na promessa. Porém, a Sara teve até um deslize ali, que colocou Agar na frente, só para cumprir a promessa. Deus não precisa de ajuda para cumprir a promessa. Deus precisa que homens e mulheres creiam, tenham fé. Só isso que Deus quer. Só isso que Deus. Você crê, irmão, que esse ano é o teu ano? Você crê que esse ano é o ano dessa igreja? Amém. Você crê que esse ano é o ano da tua família? Você crê que esse ano é o ano das finanças da tua vida? Você crê? Você crê, irmão? Você crê? Porém, se você não crê, a promessa de Deus não se cumprirá. Será mais um ano na tua vida mesmo? Isso. E aí? Gostaria de ler com vocês em Lucas capítulo 17, versículo 5. Olha só, os apóstolos pediram ao Senhor: aumente a nossa. Diante dos desafios que a palavra de Deus nos apresenta, devemos sentir a mesma necessidade que os apóstolos sentiram, a necessidade de crescer, aumentar ou expandir na fé. Os apóstolos identificaram na vida dele que eles precisavam aumentar a sua fé, crescer a sua fé, e além daquilo que eles foram, porque eles necessitavam, por quê? Por causa diante dos desafios. Não tem como você vencer alguma coisa se você não tiver fé, irmão. Não tem como você chegar a algum lugar se você não tiver fé. Não tem como você crescer, expandir, e além daquilo que você tem ido, se você não tiver fé. Se não tiver fé diante dos desafios, você vai desistir, você vai parar, você vai negligenciar a tua vida. Você vai negligenciar. Você não vai viver aquilo que Deus tem para você. Você não vai viver aquilo que Deus prometeu para você. Porque não tem como nós queremos se aproximar de Deus se nós não tivermos fé. É impossível. A fé por meio do nosso relacionamento. Como que nós conseguimos aumentar a nossa fé? Por meio do relacionamento com a palavra de Deus. Se você não tem um relacionamento com a palavra de Deus, a tua fé não será aumentada. Não será, não. Por quê? Em Romanos 10, 17 diz assim: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra. Você sabia que tem crente dentro da igreja que só está por estar? Você crê nisso? Não? Você crê nisso? Que não ouve a mensagem? Só está o corpo, mas a mente e o coração está em outro. Tem como uma pessoa dessa aumentar a fé?
Você acredita que tem pessoas que não lêem a Bíblia em casa? Que só ouvem em culto? Tem como a fé dela aumentar? Tem como? Às vezes as pessoas passam 2 horas, 3 horas no WhatsApp, no Facebook, Instagram, e não conseguem ler um versículo bíblico. Sabem disso? O que tem alimentado ela? Facebook, WhatsApp, Instagram. Tem como uma pessoa dessa aumentar a fé? Elas são movidas por notícias e não pela palavra de Deus. Como que eu consigo aumentar minha fé, pastor? Relacionamento com a palavra. Não existe outra maneira de você aumentar a sua. Não existe outra forma, não existe outra receita, não existe. Se você não se alimenta com a palavra, se você não tem relacionamento com Deus, não tem como, meu irmão. Não tem como você ter vida. Não tem como. Não tem como. Por isso, porque existem muitos fracos e doentes, muitos que já dormiram. Por que existem muitas pessoas querendo desanimar e desistir? Por que existem muitas pessoas fraquejando na fé? Alguma coisa está errada. Não é que Deus não diminuiu, Deus, porque elas não têm relacionamento com a palavra de Deus. Porque elas não têm aumentado a sua fé diante dos desafios. Irmão, vou ser bem sincero para você. Se alguém vir pedir conselho para mim, eu vou dar. Mas não está, as mudanças não está no meu poder. A mudança não está na minha vida, está no teu relacionamento, na tua vida com Deus. Existem pessoas que entram na igreja, saem da mesma forma, mas existem pessoas que entram na igreja e saem transformadas. Existem pessoas que você conversa com ela, vai mudar a vida dela. Mas existem pessoas que vai conversar com você a mesma coisa, mas não vai mudar a vida dela. Por quê? O problema não está na fonte, está no receptor. Aquele que recebe. Aquele que retém. Você já conversou com pessoas que entrou por aqui e saiu daqui? Por aqui? Hã? Já ou não? Sim. Mas existem pessoas que quando você falou, entrou por aqui e foi, seu coração gerou mudança. Por quê? Porque ela deu ouvido àquilo que estava sendo falado. Então isso é muito importante para nós aumentar a nossa fé. Precisamos dar ouvido àquilo que a palavra de Deus fala. Por isso, na palavra do semeador, eu acho muito poderoso e rica. Deus nos mostra, diante dessa expansão de fé, através da palavra do semeador, a dinâmica da fé começa na nossa vida quando nós tornamos uma terra boa. Coloca aquela passagem para mim, não sei onde está, acho que eu não anotei aí. Parábola do semeador. No final, tornamos a terra boa. Aí andamos nos níveis mais altos. Porque nós ouvimos e entendemos, ouvimos e aceitamos, e ouvimos e guardamos. É, isso mesmo. E as sementes que foram semeadas em boa terra, boas são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, uma 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi
produz algo na vida. A semente, se você ler antes, a mesma semente que caiu no meio de espinho, caminha no meio de pedras, é a mesma semente que está caindo em boa terra. Porém, a receptor, aquele que recebe a semente, é em boa terra e vai produzir aquilo que a semente foi enviada. Não basta nós somente, irmão, receber a semente, mas ela tem que estar em boa terra. Porém, nós temos o desafio para a dinâmica da nossa fé aumentar, ouvir e entender. Nós precisamos ouvir a mensagem e entender a mensagem. Nós só vamos entender a mensagem se nós tivermos de coração aberto. Se nós formos resistentes à palavra, nós não vamos ouvir. Você já falou com teimoso? Quem já falou com teimoso? Então, não é fácil. Não é? Mas você já ouviu com pessoas que estão abertas? Já falou com pessoas que estão abertas? É outra coisa. É outra. Ela vai produzir algo na vida dela. Ela vai produzir algo na vida daquela pessoa. Ela vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Não basta, meu irmão, ouvir somente. Nós temos que estar abertos, ouvir e entender. Pastor, não estou entendendo, então busca entender. Pastor, não estou compreendendo. Meu irmão, busca entender o negócio. Por exemplo, esse ano é um ano de expansão, é um ano de crescimento, é um ano de nós avançarmos nessas 5 áreas da nossa vida. Porém, nós temos que entender. Nós temos que entender. Não basta só você ouvir aqui, irmão, várias vezes que eu vou falar expansão, crescimento. Quando que uma pessoa entende alguma coisa? Quando ela começa a praticar aquilo que ela, isso é sinal que ela entendeu as coisas. Isso é sinal que ela compreendeu aquilo que estava sendo falado. A diferença não está naqueles que estão ouvindo. Por exemplo, nós estamos aqui, acho que em 10 pessoas, que seja. Nós todos estamos ouvindo. Mas será que todos estão entendendo? É só uma pergunta, viu, irmão? Eu creio que todos estão entendendo. O que vai dizer que uma pessoa entendeu e que outra não entendeu? O fato dela praticar aquilo que ela está ouvindo. Porque ela vai começar a dar sinais na vida dela o que ela entendeu. Olha só, Mateus capítulo 13, versículo 23. E a semente que foram semeadas em terra boa são aquelas que as pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi. Elas começam a ter resultados na vida dela, daquilo que ela entendeu. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta, eu acho que é a pergunta de todos. Entender não é explicar bem? Não é você explicar bem? Para mim entender? Por isso que esse ano a gente vai estar falando muito sobre expansão. Mas você precisa estar receptivo àquilo que está sendo falado. Aquilo que está sendo ministrado. Porque nós vamos produzir 100. Nós vamos produzir 100, 60, 30 vezes.
levado ao crescimento. O resultado daquilo que nós estamos trabalhando. Eu plantei, eu também vou. Se eu quiser colher, eu preciso plantar. Não tem como eu colher algo se eu não plantei. Você está entendendo? E hoje nós tivemos uma reunião muito boa do evangelismo que fala sobre, irmão, a gente precisa começar com aquilo que nós temos. Comece com aquilo que nós temos, porque nós teremos uma coroa. Nós teremos. Você vai ter na tua vida com Deus, na tua família, também na igreja, e também no profissional, e também na vida financeira. Nós teremos. Então, e nós também precisamos ouvir e aceitar. Ouvir e entender é uma coisa, aceitar é outra coisa. E aceitar está condicionado àquilo que eu acho, àquilo que eu penso? Da parte de Deus, óbvio, né, irmão? Óbvio, porque da parte humana você tem que avaliar. Mas da parte de Deus está condicionado àquilo que você pensa e àquilo que você acha? Quem sabe o melhor para a tua vida, você ou Deus? Quem sabe o melhor para você? Você ou Deus? Então ouvir e aceitar é outra coisa. Eu aceito. Senhor, eu me submeto. Senhor, eu estou disposto a pagar o preço. Senhor, eu ouvi, eu entendi, eu vou me submeter a isso. Mesmo que eu não saiba fazer, mesmo que eu não sou nessa área, mas só pelo fato que é o Senhor que está falando, eu vou me submeter. Não está na minha vontade, está na tua vontade. Irmão, olha Jesus dizendo, Jesus entendeu o que o Pai queria. E Jesus aceitou o desafio do Pai. Senhor, que não faça a minha vontade, mas faça a tua. Senhor, eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a tua. Porque a minha vontade não era uma vontade. Mas como é o Senhor que está pedindo, e o Senhor tem esse plano, eu vou me submeter a esse plano. Eu sei que não será fácil. Eu sei que eu vou sofrer. Eu sei que eu vou levar rejeição, abandono, espinho de coroa, furará minhas mãos, furará meus pés. Eu sei que eu vou receber uma lançada aqui do meu lado direito. Eu sei que vou quebrar os meus joelhos com a marretada, mas eu vou obedecer. Ele entendeu e ele aceitou. Talvez o teu aceitar vai te custar muito. Vai custar você. Se não custar você, tua vontade, irmão, se você não tiver disposto a se entregar, a submeter à vontade de Deus, que vai te custar a tua opinião, tua razão, teu orgulho, tua soberba, para viver aquilo que Deus tem, você não morreu para si mesmo. Então, ouvir e entender, e ouvir e aceitar, coloca lá no versículo, acho que é o 24. Ouvir e aceitar, Marcos capítulo 4, versículo 20. Perdão. Existem aquelas pessoas que são como sementes que foram semeadas em boa terra
elas ouvem e aceitam a mensagem. Produzirá grande colheita, umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais. Você viu que no anterior era o contrário? Era 100, 60 e 30. Aqui fala o quê? Umas 30, outras 60 e outras 100 vezes. É uma crescente. Se você perceber que o entender é do maior do menor, aqui no aceitar é do menor do maior. Entender não é suficiente, o aceitar é. O entender não é tudo, mas o aceitar vai te levar a 100 vezes mais do que foi. Lá no anterior foi o quê? 30 vezes mais do que foi semeado. O aceitar, gente, vai te levar aquilo que tu semeou 100 vezes mais. O entender vai te levar a uma produção de 30 vezes. Então, o aceitar, o entender é importante, mas quando nós não existimos, nós aceitamos, irmão, o crescimento é muito maior do que nós imaginamos e pensamos. Então, se nós queremos que a nossa fé aumente, nós precisamos ouvir e entender, ouvir e aceitar e receber em nossas vidas. O aceitar aqui é receber. Eu recebo na minha vida. E também ouvir e guardar. Em Lucas capítulo 8, versículo 15, diz assim: mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouviram a palavra, retêm e dão frutos, com perseverança. Com perseverança. Você sabia que existem muitas pessoas que entendem, que recebem, mas não são perseverantes? O que nos leva a uma perseverança? É o que nós guardamos. Porque, irmão, entender e receber, isso não significa que você vai ser perseverante. Mas quando você guarda, vou te contar uma história. Eu já te contei a história do rapaz que andava na cadeira de roda e voltou a andar, que ele guardou a cadeira de roda. Vocês lembram? Essa é a história. Guardar é para não esquecer de onde que Deus te tirou. O que vai te levar a você perseverar nesse caminho é você nunca esquecer de onde Deus. Porque todos nós pensamos em desistir, mas poucos perseveram. Por quê, pastor? Por quê? Porque eles não guardam. Eles não guardam. Eles entendem até. Se você perguntar para uma pessoa desviada, você entendeu? Entendi. Se você perguntar para uma pessoa se ele aceitou, aceitei, mas poucos perseveraram. Ontem mesmo nós tivemos uma experiência com o menino. O menino era desviado, a gente foi fazer evangelista, a gente foi ali no campinho. Pra cá? Pra lá. Pra cá? A gente foi no campinho, ali no campo que tem de futebol. E tava, a gente foi conversando com as pessoas, entregando o panfletinho, convidando elas para vir para a igreja, e a gente chegou nesse campinho. Esse campinho estava meio chuviscando, Até a Ana escondeu debaixo lá do brinquedo lá,
E a gente ficou ali sem saber, a Ana não conseguiu se proteger, mas a gente não. Daí alguém falou da casinha lá, daí a gente correu lá debaixo da casinha e tinha 2 rapazes lá, fumando e tal, estava lá, né, porque estava chovendo. E a gente começou a conversar ali. Aí ele falou assim, eu perguntei para ele se ele conhecia a igreja, ele já foi na igreja. Eu já fui na Assembleia, só que me desviei, porque eu desacreditei de homens, hein? De pessoas. Por quê? E hoje eu estou desviado. Por quê, irmão? Ele entendeu. Ele aceitou. Mas ele não guardou. Uma situação roubou do coração dele a semente. Esse ano nós teremos desafios. Mas será que os desafios vão roubar a semente do teu coração? Esse ano nós teremos lutas. Será que as lutas vão roubar a semente do teu coração? Esse ano nós vamos querer se acomodar. Será que o comodismo vai roubar a semente do nosso coração? É importante nós entendermos isso. Hoje nós entendemos que nós precisamos expandir, sim ou não? Nós aceitamos. Mas será que mais para frente nós não vamos querer desistir? Muitos dizem que o começo sempre é todo mundo está empolgado. Com o passar do tempo as pessoas vão pisando freio, vão não sei o que. Que isso? Porque estão deixando roubar a semente, não estão guardando. Porque você guardar, isso é sinal de você perseverar. A fé, irmão, é níveis que nós precisamos alcançar. Pastor, o senhor está bom nisso? Não. Ninguém está. Mas nós precisamos buscar. Primeiro passo, entender. Segundo, aceitar. E guardar. Guardar a semente, porque ela vai produzir. Se nós entendermos, ela vai produzir o quê? 100, 60 e 30 vezes mais do que nós semeamos. Se nós aceitarmos, vai produzir o quê? 30, 60 e até 100 vezes mais daquilo que nós semeamos. Mas se nós guardarmos, ela produzirá esperança em nossa vida. O que está faltando para você? Perseverança. E se nós só vamos perseverar com a nossa fé, com mais alto. Então, nesta noite, eu quero deixar essa palavra hoje no seu coração, falando sobre fé. Às vezes as pessoas titulam fé que é algo só, mas não é algo só. Que nós precisamos ter a crescente, que nós precisamos buscar e aumentar a nossa fé. Porque se nós não aumentarmos a nossa fé, nós vamos viver uma vida o quê? Pacata, insensível, uma vida mesmice, e nós precisamos buscar essa fé, que é a boa terra, andarmos nos níveis de
Ouvir e entender. Poucos entendem. Nós precisamos entender. Nós precisamos buscar entender. Nós também precisamos ouvir e aceitar. Aceitar não está condicionado. Gente, não está condicionado. Aquilo que nós queremos muitas vezes ouvir. Tem coisas que Deus fala que às vezes nós não queremos ouvir. Às vezes Deus cobra algo de mim e de você que nós não gostaríamos de ser cobrados. Então, não é, irmão? Mas nós precisamos aceitar o que é nosso. Tem coisas que às vezes nós não queremos guardar. Nós andamos relaxadamente. Você está entendendo? O que é guardar? Falar em guardar simboliza o que? Zelo. Quando eu guardo algo, porque eu tenho zelo por aquilo. Quando eu não guardo algo, deixo jogar, é porque eu tenho não zelo por aquilo, eu não fez nem. Você está entendendo? Quando eu guardo algo, porque aquilo tem zelo, eu tenho zelo por aquilo. É importante para mim. Mas quando eu não guardo, isso significa que eu não tenho zelo? Teu nome, em nome de Jesus. Mas você precisa guardar. Porque isso vai gerar em você esperança. A tua fé, ela precisa crescer, aumentar. Mas se você ficar esperando cair do céu, não vai crescer. Só vai cair chuva e avião. Não existe tempo mais que tenha acontecido coisas catastróficas no mundo como tem acontecido. Avião batendo um de frente com o outro. Não é, irmão? Sim. Lá no Japão, lá os caras são inteligentes, o avião, bate no outro. Mas nós precisamos entender que nós precisamos fazer a nossa parte. É verdade. Nós precisamos fazer a nossa parte. Faça a sua. Com certeza Deus fará. Deus sabe como fazer. Você precisa fazer a sua. Então ouve e entenda. Ouve e aceite. Ouve e guarde. Aleluia. Vai além daquilo que você já olha, aumente a tua vida. Viva o novo de Deus para você. E para isso, você precisa lutar contra você mesmo. Porque você está cheio de desejo, cheio de vontade, que vai limitar aquilo que Deus tem. Você está entendendo? Que sentimento? Razão, orgulho, soberba. Vai ou não vai, irmão? Sim. Por exemplo, vou chamar para o evangelista. Está chovendo. Ah, está chovendo, pastor. Não é uma razão? E não estava chovendo mesmo? Por isso está falando de evangelismo. Pegou? Trazendo. Vamos pegar um exemplo de outra coisa. Sei lá, qualquer coisa aí. Trabalhar. Se você não trabalhar, você vai receber? A tua vida financeira vai estar complicada. Não é? Não tem como. Então nós precisamos entender que nós precisamos lutar contra a nossa própria vontade. Nosso próprio querer. Se você não lutar contra a tua própria vontade, você vai cair num grande engano, que é se acomodar. E quando você se acomoda, não para arrancar. É difícil. Vamos cuidar. Amém? Gostaria que vocês se colocassem em pé nesta noite.